Muito bem. Hoje temos um convidado aqui que é uma pessoa muito especial. Todas as vezes que grandes personalidades, grandes marcas e até figuras políticas se metem em encrenca, é para esse cara que essas pessoas ligam. E aí eu tenho uma pergunta para você. Qual é o maior motivo pelo qual as pessoas entram em encrencas de comunicação? Olha, eu acho que hoje nunca foi tão importante a preocupação com a reputação, se preocupar com a reputação, porque muitas pessoas esquecem que o fenômeno digital fez com que a gente vivesse num mundo praticamente de vidro, onde tudo trinca, né? E a qualquer momento. Muito bem. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde sempre entrevistamos pessoas muito interessantes. Paulo, quem é a figura de hoje? O nosso convidado de hoje é publicitário e começou no digital em 1997, ou seja, viveu o início, a transformação e a profissionalização desse mercado. Atuou em campanhas eleitorais no Peru, nos Estados Unidos e na Espanha. E no Brasil, esteve à frente de campanhas para a Prefeitura de São Paulo, governos estaduais e legislativo. Lidera um time multidisciplinar treinado no marketing político, que integra estratégia, criação, inteligência de dados e construção de narrativas. No portfólio, além de campanhas políticas e de governos, tem marcas como Banco do Brasil, Petrobras, Ambev, Netflix, Bate Brasil, OAB, CNA, entre outras. Com vocês, Moriael Paiva. Um prazer e uma honra estar conversando com dois craques aí desse mercado. Obrigado. Você viu que ser apresentado pela voz do Paulo dá outro... Isso é outra coisa, né? Voz de cinema. Outra coisa, né? É isso aí. Moriael, e aí? E essa encrenca das pessoas se meterem em encrenca? Eu tenho uma opinião, e aí eu quero passá-la por você, para ver se a sua observação se parece com algo que eu acredito. Muitas vezes as pessoas têm posições difíceis, têm posições impopulares, mas têm consciência disso. E aí elas trabalham com esta consciência. Mas a minha sensação é que quando as pessoas entram com o pé na jaca mesmo e arrebentam com as suas imagens, normalmente tem uma enorme dose de ego envolvido. É isso que você percebe também? Sim, vamos lá. Eu acho que nós vivemos, eu acho que o fenômeno digital, especialmente, né, que trouxe muita visibilidade às redes sociais, onde se busca, né, se mostrar sempre alguma coisa perfeita, né, se posicionar de um jeito ideal. E isso, quando não é autêntico, é um problema, porque as pessoas hoje, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas tentam ser perfeitas, mas poderoso mesmo é ser autêntico, né? E quando você tenta ser perfeito, e isso não se sustenta, né, na autenticidade, na verdade, aquilo cai. E muitas vezes cai nesse contrapé, né? Onde é que as pessoas entram numa encrenca, né? Quando tem uma incoerência, né? Quando aquilo não diz com a verdade, quando não bate, ou quando ela faz diferente do que fala, né? Então, isso é normalmente onde as pessoas caem hoje. Estou falando aí de grandes figuras públicas que estão muito expostas, né? Porque se nós voltarmos no tempo aí, quando começou o fenômeno das redes sociais, eu acho que a melhor frase que definiria quando começou o Twitter, né? Mas o que era o Twitter, né? A gente tinha que explicar muito na época, mas o que é isso? É mais ou menos assim, quando você está tweetando, voltando lá atrás. É quando você chegar numa festa que tem um monte de gente ali no salão, você vai fazer uma fala, metade você conhece, que é quem você acha que é todo mundo, né? E a outra metade você nunca viu. O que elas vão pensar de você, do que você vai falar? Então, isso são as redes, né? Isso é o mercado, e as pessoas, às vezes, não têm essa noção. Parece que elas estabelecem ali uma comunicação, parecendo que elas conhecem todo mundo e está tudo sob controle, né? Mas é o primeiro momento que aquilo
demonstra uma incoerência ou uma pequena falha, você tem aí um resultado desastroso, né? E o que a gente vê muito hoje, não só com pessoas, figuras públicas, mas com marcas também, né? Minha esposa, a Raquel, que você conheceu, né? Porque a gente já foi vizinhos no mesmo prédio uma época. A gente sempre passeava com o cachorro e se encontrava. Mas, enfim, a Raquel, que é advogada, né, não é comunicadora, ela sempre diz que empresas e figuras públicas deveriam ter um departamento de vai da merda. Você concorda com isso? Totalmente, totalmente. Eu acho que agora, nós estamos vivendo agora um tempo onde as marcas realmente... nós sempre tivemos, né, as empresas de relações públicas, né, assessorias, empresas de comunicação mesmo, publicidade, sempre participando ali de alguns momentos. Eu acho que, principalmente depois dessa superexposição que o digital provocou, né, as pessoas perderam um pouco do controle, era uma comunicação um pouco mais controlada, né? Você sabia ali, acontecer alguma coisa, você tinha um canal para responder. Hoje isso pode vir de todo lado. E eu acho que as empresas estão se estruturando mais, e as empresas de RP estão se movendo um pouco mais para justamente atender essa dinâmica, essa nova dinâmica. Mas totalmente, eu acho que isso é o PR do futuro, né? Quer dizer, você está ali o tempo todo, é quase que um departamento de reputação, que é o departamento que vai dar merda. Nós falamos isso, nós viemos do mercado, eu venho do mercado da comunicação política, que é o mercado que a gente chama o mercado da guerra, acontece tudo muito rápido, a todo tempo. E nós falamos, tem um detector de vai dar merda o tempo inteiro, assim, porque a qualquer momento tudo muda, né? E vira rapidamente, e você tem que dar uma resposta rápida, porque um evento que acontece numa determinada velocidade, às vezes é impossível de você conter, né? Uma mentira que vira uma verdade, alguma coisa colocada aqui, né, mal explicada, e com o fenômeno digital, essas coisas são muito mais rápidas, né? Com essas possibilidades da notícia se esparramar, da informação se esparramar, né? Se nós formos pensar aí 20 anos atrás, né, nem indo muito longe, nós tínhamos, assim, 50 grandes eventos acontecendo num ano, tinha uma certa mudança. Hoje, talvez, nós temos esses eventos acontecendo num dia, né? A gente vê as coisas virando de uma velocidade incrível, verdade ou mentira, mas a gente vê, nós somos impactados, todos nós aqui vemos como é que é o nosso WhatsApp, né? Que é realmente a cozinha da internet, onde chega informação com muita velocidade e ninguém tem compromisso, às vezes, com verdade, como é que aquilo está chegando. Então, isso, numa marca, é destruidor, e quando você não tem como contrapor, hoje as marcas têm que se posicionar até para... Elas nem sabem onde está acontecendo, né? Você leva muito tempo. Aliás, é uma grande demanda que nós temos, é detectar o que está acontecendo e onde, né, para poder responder. Então, esse detector de vai dar merda, hoje eu diria que é obrigatório em empresas que têm prestação de serviço, que lidam com o público, opinião pública de alguma forma. Isso te coloca num lugar muito, muito privilegiado para prestar esse serviço, na verdade, né, Muriel? Porque o mundo político vive esse tipo de situação há muito mais tempo do que as marcas, na verdade. Se a gente voltar algumas décadas aí no tempo, as marcas estavam sempre colocando seus esforços e seus investimentos em construir-se, né, e em comunicar, em conseguir atravessar a sua mensagem, fazer com que ela chegasse. Raramente acontecia alguma coisa que tivesse tamanho para virar notícia, primeira página, e chegar a milhões de pessoas. Então, muitas décadas atrás, era uma preocupação da Shell, vamos dizer, com um vazamento de óleo no Alasca, lá nos anos 80, 90, e aí era o tamanho, mas era muito raro. E com esse desenho novo do digital, aonde a provocação pode partir de qualquer cidadão, pode partir de qualquer um, pode partir de qualquer acontecimento. E aí, este indivíduo, às vezes, nem é gigantesco, mas vamos dizer que algum influenciador gigantesco compre aquela ideia, ache que aquilo é importante, e a coisa atingiu milhões de pessoas.
e vem de uma bola estranha onde a marca não espera. Isso sempre foi a realidade do mundo da comunicação política, mas as marcas têm que lidar com esse tipo de coisa hoje, não? Sim, sem dúvida. E eu acho que nós vemos aí todo dia um caso que exemplifica, né? Quando tem, por exemplo, um dano ou acontece um problema, se a gente for lembrar mais, voltando no tempo também, acontecia um fato com um determinado local do Brasil, sei lá, um problema num supermercado, né? Sei lá, aconteceu, desabou um teto, aconteceu alguma coisa. Era uma notícia local, né? Era notícia local, né? E às vezes aquilo tinha um dano, morreu alguém e tal, aquilo ali escalava para uma escala nacional. Hoje, no volume que tem, nós ficamos sabendo de pequenas coisas, né? Pequenos eventos, né? E que podem causar um dano reputacional em segundos, né? É muito difícil, inclusive, é um grande desafio para empresas conseguir até mapear tudo isso, né? E contando ainda com um fenômeno também que é muito novo, que é de desinformação, né? Eu diria até que isso facilitou muito mais para empresas até que atuavam, e sabe que existe isso no mercado, aquelas empresas que causavam danos para outras. Eu lembro de uma história de coisa de anos 80, assim, que alguma marca de carro pegou o carro do concorrente, botou ele na marginal de São Paulo e abriu o capô, parou o carro na marginal e ficou abrindo o capô de vários carros. Todo mundo passava e via o carro parado com o capô aberto. Pô, esse carro tem um problema. Era quase que uma guerrilha, né? De você botar o concorrente com o carro parecendo que está com defeito, né? Vários dias ali. E era uma espécie de uma guerrilha. Quer ver, olha o que acontece hoje no digital, né? Você cria até um filme em inteligência artificial e isso acontece. A guerra política, inclusive, tem demais, né? Você tem isso o tempo inteiro. Então, eu diria que hoje, as marcas, como a gente falou anteriormente, de ter um departamento para detectar isso, mais do que monitorar o tempo inteiro, é você estar preparado para lidar com coisas até dentro de casa, né? Você ter preparado o seu corpo de colaboradores para entender como isso acontece em pequenas comunidades, porque são histórias que vão sendo construídas com o tempo e viram verdades ao longo se você não mata, né? Nós temos clientes, inclusive, que nós trabalhamos muito, são muito demandados, às vezes, para antecipar coisas assim. Olha só, isso aqui ainda não é grande, mas isso pode ficar grande a partir da medida que isso aqui começar a ganhar corpo e alguém aparecer falando com um pouquinho mais de explosão, e temos vários casos, né, de, sei lá, um influenciador que, aliás, está fora do radar, né, porque hoje na economia de atenção, algoritmos e tudo, tem mundos que acontecem que você nem sabe quem são as pessoas. E aí, de repente, essa pessoa falou isso num programa de televisão, num BBB da vida, que você nem acompanha, ninguém nem acompanha o BBB, mas, de repente, aquilo causou ali, sei lá, milhões e milhões e milhões de visualizações, falando de alguma coisa que você fica pelo menos na dúvida, né, do que está acontecendo. Então, hoje isso é um problema do novo tempo, sabe? É um problema, e eu acho também, vou voltar também mais uma vez, eu tive uma vez num evento nos Estados Unidos em 2009, quando foi surpreendente, assim, num evento de marketing boca a boca, uma associação de marketing boca a boca, onde eu sentei numa mesa, eram várias empresas ali, e um dos caras que estava na minha mesa era o cara da Pepsi, né? Um cara que trabalhava na Pepsi. Ele já tinha um departamento de social media que tinha uma área para relacionamento com pessoas que gostavam de Coca-Cola em vez de Pepsi. Quer dizer, eles se preocupavam em como falar para aqueles haters ou alguém que ficava fazendo alguma brincadeira com a Coca-Cola. Nós estamos falando de 2009. Né? E lá, inclusive, com uma legislação nos Estados Unidos que era muito clara sobre como que os influencers poderiam falar sobre marcas. Porque existe também, essa é uma discussão, inclusive, muito em aberto no Brasil, né? Mas o influencer ele pode falar e falar sobre alguma coisa, bem ou mal, sobre uma determinada marca, está sendo pago, né? Está recebendo alguma coisa ali, e o tamanho desse problema, que é um problema de reputação para uma imagem, pode ser verdade ou não, mas não tem nada que... Parece um território sem lei, né? Então, temos barreiras aí ainda grandes para enfrentar, para poder tornar minimizar, né, esse tipo de impacto, mas diria de largada, nenhuma empresa hoje pode não estar preocupada, principalmente aquelas que lidam com o consumidor, né, empresas de prestação de serviço, empresas que têm algum tipo de imagem, né, de produtos de consumo
na rua, no varejo, né, que acontece o tempo todo. Eu diria que até que muitas marcas já fazem isso de alguma forma, sabe? E conseguem monitorar bem. Mas ainda é um grande mercado, é um grande espaço para isso. É uma coisa muito interessante que você mencionou aqui, porque assim, todo mundo, toda a sociedade está muito acostumada há muitos e muitos anos com a instituição da publicidade, de alguém está sendo pago para fazer a promoção de alguma coisa. Então, claro, isso todo mundo está acostumado e todo mundo está acostumado a, digamos assim, relativizar aquela opinião. Então, mesmo que seja um ator, uma atriz famosa, alguma coisa assim, está dentro de um contexto publicitário, a pessoa entende e sabe que esta pessoa está sendo paga para promover uma marca, um produto ou um serviço. Ok, pacificado isso. Agora você tem, por outro lado, uma coisa que é o contrário disso. Alguém que pode, um cidadão comum ou um influenciador com muita audiência, pode resolver se dedicar a falar mal de uma marca. Evidentemente, você está, no primeiro momento, você está lidando, por exemplo, com uma má experiência, foi mal atendido no lugar e está dizendo, olha, aconteceu tal, não recomendo esse lugar. Sim. Aparentemente normal, dentro do direito do cidadão comum. Mas como é que eu lido com a possibilidade de um mega influencer estar sendo patrocinado por alguém contrário para falar mal de... Como é que eu lido com isso? Onde é que está? Porque isso é absolutamente possível, por que não? Possível. É possível e a gente vê acontecer, e isso é um problema, como eu falo, é quase caso de polícia, né? Isso é muito comum a gente ouvir falar sobre... não estou falando de regulação de redes, né? De nada de... Okay. Parece... Sempre se leva para o lado de uma certa censura, mas do mesmo jeito que você não pode fazer isso na rua, você não pode fazer isso na rede, né? Numa escala maior, né? Com uma emissora de televisão, vamos colocar assim... O principal apresentador fala ali de alguma coisa sem aquilo ser real, verdadeiro, ele pode ter um processo de calúnia, de difamação. Isso pouco alcança hoje elementos de digital, né? Os influenciadores, né? Que às vezes falam de qualquer forma, e quando alguém trata aquilo num aspecto jurídico, se fala, mas isso aí é uma censura. Não, não é, né? Você não pode falar de qualquer coisa, isso não é um território sem lei. Então, hoje, o grande desafio é esse, é você saber rápido para poder agir logo. Recentemente, a gente viu um caso de uma marca, depois eu fui olhar a história, me chamou muita atenção, tem a ver com a história do Cacau Show, se eu não me engano, né, que você vê que foi um problema ali criado, isso circulou, muita gente recebeu, falando que aquilo realmente deve ter causado um dano reputacional e um problema de imagem para a empresa, não sei em vendas, né, não sei dizer... eu até conheço outros casos, mas me parece que não era bem assim a história, né? Então, se você pega um universo ali de, sei lá, 20 e tantos mil franqueados, e aí você tem 15, 20, 30, é normal que você tenha ali, sei lá, um percentual que não é satisfeito com a relação, né? Naturalmente, é da relação comercial, é normal, claro. E aí você causa ali uma história que parece ser a história de todos, e não é bem assim. Então, isso a gente vê bem o tempo todo, sabe? Eu acho que várias marcas passam por isso. Eu acho que as pessoas também estão ficando um pouco mais, e espero que fiquem mesmo, mais ressabiadas, porque nem tudo assim, mas será que é mesmo, né? Será que isso... E quando a marca não interfere, ela deixa aquilo se cristalizar. Nós já vimos em outros episódios. Naquela época, eu participei, inclusive, de um episódio, não sei se vocês lembram, de um tempo atrás, como teve acho que no Paraná, de uma carne... Opa, voltou. E nós tivemos um problema no Paraná, que aparecia a notícia era, poxa, tinha isopor na carne moída, né? Cara, caiu a venda de carne moída e foi um caso isolado em um lugar, foi tratado aquilo. Naquela época, inclusive, nós fizemos um trabalho ali, na verdade, para alguém, uma entidade de produção,
Para uma entidade, uma empresa que estava acompanhando aquele processo, o cara cai o consumo no outro dia. E era um caso isolado, não era assim, toda a carne do Brasil está agora com isopor. Espera aí, não tem nada a ver com isso, né? E você tinha ali, você vê, então aí é um dano econômico, né? Você tem ali um problema, e foi um caso isolado. Então, assim, e você sabe que isso é um composto, né? Hoje é impressionante como a internet também facilitou a escalada de espaços sensacionalistas, né? O caça-like é uma loucura, sabe? Isso é uma coisa muito danosa, porque nós sempre tivemos programa sensacionalista na televisão, né? Aquele que fica ali esticando, o cara tem 1 hora de programa e olha, e faz o anúncio no comercial 1 hora antes, durante ele esquenta e deixa para falar uma coisa que nem é nada demais no último quadro, né? Fica prendendo a atenção. A internet hoje virou um território disso. Eu acho que tem um outro lado nisso que você está dizendo também, que é assim, nesse exemplo que você deu, da carne moída, né, que é um produto para todo mundo, digamos assim, né, é um produto de amplo acesso. E aí o que acontece? No momento em que aquela ideia explode, antes de olhar para detalhes, porque essa não é a natureza do consumidor médio, olhar para detalhe algum, em absolutamente nada, né? Só existe uma afirmação muito curta, só que a providência que, digamos, o cidadão, o consumidor médio pode fazer, a providência é muito simples e muito imediata. Ao invés de eu comprar esse, eu compro aquele. Sim. E para ele mudou nada, por causa daquela semana, mudou nada, não tem custo, vamos dizer assim, quase, para ele fazer esta. Então, sim, isso se torna perigoso, porque move milhões ali por uma informação que talvez não tenha nenhuma relevância fora de uma unidade específica, claro. Sim. Eu acho que nós temos aí um tempo, né, de muito desafio em várias frentes, né? Isso não acaba, por exemplo, como eu comecei falando, né? Hoje as marcas, né, a coerência, quando você tem uma marca que foi construída de forma coerente, né, quando você tem ali verdade, autenticidade, no processo de construção de marca, quando acontece um fato como esse, é o que a gente costuma chamar do colchão de credibilidade, né? Assim, poxa, mas aconteceu um negócio, mas peraí, aconteceu isso com essa marca, será que é isso mesmo? Não é possível, né? Será que... Porque isso não é o histórico, né? O problema é quando nós temos hoje também, e até uma mudança geracional, né, marcas que têm uma vida muito mais curta, né, que tem um período ali que você ainda não sabe muito bem, né, não tem esse colchão de credibilidade. Vamos pensar aí... Não tem histórico, né? Não tem... História. E a construção de marca é um desafio para nós, publicitários, para quem trabalha com comunicação, construção de marca, isso, de você estar o tempo todo mantendo, né, essa relação e dando essa segurança, né, para o consumidor, porque são mais opções, são mais possibilidades, e as pessoas até têm mais mecanismos para checar, né, para acomodar, e estar preparado, porque a marca ela tem que estar o tempo inteiro. E aí vale o que eu falei no começo, né? Que quando a coisa não se sustenta, cai rápido. Tivemos até casos de alguém que construiu, tem uma marca, acho que de suco, leite, eu não lembro exatamente o que foi, que construiu ali uma marca com um storytelling de caixa que não era bem aquilo. Alguém foi checar e falou: opa, peraí, essa história não existe, esse negócio não foi construído há 35, sei lá, nas gerações de família. Não, foi para ficar bonitinho, ficou bonitinho e caiu. Então, no mundo de hoje, nada fica de pé se você não tem aí uma coerência, né? Era Sucos do Bem. Sucos do Bem, bem lembrado. Aqui teve duas lembranças, os Sucos do Bem e também a Dileto, né? Que era daquele... Era o picolé. As duas coisas, isso. Mais uma vez falando, reputação, né? Quer dizer, nós estamos falando um tempo que hoje... eu até tinha uma frase que era o seguinte, né? Não basta estar bem na foto, você tem que estar bem no Google, né? Porque a memória fica aí. Então, isso vai ficar. Alguém vai... Se você... E hoje, inclusive, nós somos muito bombardeados por muita coisa. Uma visita no Reclame Aqui, uma visita nos comentários de coisas, você descobre ali alguma história. E tem que checar, né? Às vezes checar mais de uma vez, porque cuidar da reputação nunca foi tão importante, né? Hoje quem não tem aí uma coerência e uma verdade não se sustenta nesse mundo de hoje. Pessoa ou marca. Pois é, olha, essa entrevista está rendendo vários cortes legais, hein?
Muito bom. Agora, Mariel, você é um cara que se fez no marketing político e depois acabou atendendo marcas e personalidades, etc., né? Eu sei que muitas marcas te procuram justamente porque você tem essa experiência do mundo político e elas veem um valor nisso. O que a sua experiência nesse mundo contribui para quando você vai lidar com o mundo corporativo, o mundo privado e por aí vai? Olha, eu acho, Bruno, que tem uma coisa que é muito importante para nós que trabalhamos que viemos do marketing político, da comunicação política, porque o essencial para nós é entender de gente, entender pessoas, né? Escutar muito, né? Entender realidades, né? Entender, isso é uma base, né? Não dá para a gente trabalhar numa comunicação política em qualquer lugar, né? Ainda mais num país como eu já trabalhei de ponta a ponta no Brasil, a diversidade que o Brasil tem, realidades que o Brasil tem, né, culturais, né, de realidades econômicas diferentes, costumes, né, o humor é diferente, você tem muitas diferenças assim. E isso, quando a gente entende um pouco entende bem as pessoas, a gente acaba, e é fundamental na comunicação política, nós falamos com todo mundo, não tem nicho, né? O nicho é todo mundo que aparece ali, no caso do eleitor, de 16 a X, né? Então, acaba que a gente aprende a lidar, como a gente brinca, costuma dizer assim, a gente entende Dona Maria, né? Entende seu João, entende do que eles pensam. E isso facilita muito na hora de construir, né? De você ajuda muito para entender o que é falar com a opinião pública mesmo, né? Que é real, não é com um nicho específico ali. Então, e isso, até para quando a gente fala de um processo de conexão com essas pessoas, o processo de escuta é fundamental, né? Ouvir, né? Para você contar a história, você tem que escutar muito, né? Então, eu acho que é um treino que a gente nem entendia bem, né? Que seria tão importante, às vezes, para fazer um trabalho para a marca. Como eu também não entendia antes, eu brinco que eu fui cair na política por acaso, e eu não entendia como que o que eu fiz para trás, antes da política, até pequenos bicos, né? Eu trabalhei em balcão de padaria, fui um cobrador de lotação, dessas Kombi, né? Lidar com o público ali, fazia bico de coisa ali, tinha relações na feira, né? Tinha trabalhos ali, você acha que não vai servir para muita coisa, mas aquilo foi um bom termômetro, né? De ambientes, de pessoas, de lidar com gente, assim, e que é fundamental na comunicação política, né? E eu acho que é a mesma coisa. Hoje que a gente trabalha com marca, reputação, posicionamento de marcas privadas, assim, ou até em causas, né? Que é muito que a gente acaba trabalhando, entender de gente, entender como que as pessoas entendem as coisas é muito importante, né? Porque senão você acaba errando ali numa mensagem sofisticada demais, numa mensagem que as pessoas não entendem, não compreendem, e você não entende exatamente o ponto ali que você precisa comunicar, né? E a realidade que nós temos no Brasil, muito diversa, assim, a gente brinca que você está comunicando o tempo inteiro de uma forma extremamente simples, e o simples não é fácil de chegar, né, na comunicação. Não é fácil de fazer o simples. E você sabe, né, esse processo de comunicação, ele tem que criar, principalmente quando marca, você tem uma relação mais duradoura, você tem que criar conexão, né? Não é só impactar. Hoje tem muita gente muito preocupada em impacto, chamar atenção, né? Aquela coisa como se fosse a coisa mais importante. Mas só chamar atenção não sustenta, né? Você tem que ter um vínculo, tem que conectar para uma emoção, conectar para alguma coisa que faz sentido para ela, e aí aquilo vira um relacionamento e isso se sustenta. Né? Você não acha que uma outra coisa que você traz do mundo político para o mundo corporativo é a urgência? Porque no mundo político, quando acontece a merda, né? Assim, a resposta tem que ser na mesma hora, às vezes, né? Não dá para... Não tem aquele tempo do mundo corporativo de esperar dias ou para ver o que vai acontecer e tal. Não. A resposta é imediata. Sem dúvida. A comunicação da política, e isso do ponto de vista, já pensando em operação, né? Eu estava falando do ponto de vista um pouco mais conceitual. A gente acorda com um problema e tem que dormir com uma solução resolvida, assim, sanada, né? Você não tem como virar um dia com uma crise, né? Então, acordar, você detectar que aconteceu alguma coisa via pesquisa, monitoramento, dados ali,
pensar em alguma coisa, cara, como responder isso, como posicionar, como dar uma resposta para isso, criar esse formato, essa forma de comunicação, né? E hoje com a dificuldade do multiplataforma, né? E você produzir isso e ativar. Então, assim, eu digo meu time, o nosso time, assim, ele é muito rápido mesmo. Às vezes a gente até perde um pouco dessa noção, mas é comum você ter um dia que se produz 2, 3, 4 filmes completos, assim, de entender alguma coisa, pensar numa estratégia, criar alguma coisa, produzir e entregar, fazer isso chegar nas pessoas. Isso é comum. No processo de comunicação de campanha é todo dia. Isso acaba que você fica treinado nisso, né? Então, realmente, velocidade é uma característica desse meio. Saber antes para agir logo, né? É isso. Mas é muito interessante isso que você está dizendo. Neste momento, inclusive, eu acho que a gente está vivendo um exemplo bem recente e bem conhecido, porque foi bastante coberto, e que eu observei uma atitude bastante diferenciada em relação à superurgência. Algumas semanas atrás, o Itaú desligou 1.000 funcionários que trabalhavam em home office. E isso imediatamente mandou ondas de choque pela mídia toda, todas as mídias, redes sociais, todo mundo falando muito sobre isso. E, em função de trabalhar com comunicação e também ser cliente do Itaú, eu fiquei acompanhando aquilo ali, entendendo o que seria a resposta, o que seria o trabalho, o que eles iam trabalhar sobre isso. Achei interessante porque a notícia explodiu imediatamente, sem um posicionamento muito detalhado por parte do banco, no primeiro momento. E levou alguns dias até que o banco viesse se posicionar e explicar certas coisas. Quando veio, o representante do banco começou dizendo o seguinte: olha, um número muito grande dessas pessoas, dessas 1.000 pessoas que foram desligadas, elas reconheceram que elas estavam trabalhando para terceiros, fazendo outros trabalhos, enquanto estavam no home office. E isso não veio no dia imediato, não veio imediatamente, mas, obviamente, eles tinham esse conhecimento antes de toda a ação acontecer. Então, ali, eu vi muito claramente uma intencionalidade muito cuidadosa da instituição, onde ela estava fazendo o que devia ter feito, sem gritaria da parte dela, sem autodefesa estridente, mas, ao mesmo tempo, logo em seguida, colocando alguns fatores que, em sendo verdadeiros, e veja, ninguém disputou esses fatores, o que é algo, né? Em sendo verdadeiro, qualquer um olha para aquilo e fala, bom, peraí, porque o ser humano traz para si, né? Sempre traz para si. E aí ele olha isso e fala, não, peraí, se eu estivesse pagando uma pessoa, e essa pessoa estivesse usando o horário de trabalho para trabalhar para outra, eu não ia estar ok com isso. De uma simplicidade e de uma efetividade absolutas, né? Sim, sim. Sem pressa. Levou cerca de uma semana e pouco para essa resposta se construir. Eu não tenho dúvida que, mais uma vez, né, um banco desse tamanho, com essa marca, né, com essa história, com esse nível de profissionalismo, né, que sempre teve, inclusive, pensaria em tratar uma situação dessa que não é nada simples, é sempre dolorosa, né? Porque isso pode ser lido de várias formas, né? Quer dizer, peraí, tá mandando embora porque tá mal das pernas, o banco tá isso, como é que o acionista... Porque é muita gente para comunicar. Mil coisas, né? Coisas. Então, certamente, eu acho que fizeram aí com um certo cuidado, e mesmo assim, a gente tem que saber, e isso serve para todo processo como esse, né, de comunicação, que tem dano, né, tem algum dano, vai ter sempre alguém, não dá para agradar, isso não vai funcionar. Eu costumo dizer assim, você imagina, até
sugiro sempre, eu tenho uma pessoa que eu tenho como um mentor e uma pessoa que é muito, muito especial e, para mim, é um dos grandes craques desse mercado, que é o Mário Rosa, e ele fala no livro dele, A Era do Escândalo, né? Você imagina uma situação como uma queda de um avião. Morreram pessoas, né? Famílias, vidas, e é uma coisa... E não tem o que fazer, né? Quer dizer, você tem uma comunicação ali super difícil, super complicada, delicada, né? Tem que apuração, é um momento difícil, não tem uma parte boa, né? Você tem que usar a verdade, a coerência, e muitas vezes a forma como você trata este momento, que eu acho que é como o Itaú fez aí, né, de comunicar clareza, né? Às vezes você não tem que ter muita coisa, não tem saiba mais, né? Não tem uma coisa que ficou meio um pouco escondida, você tem ali, isso é muito importante. E principalmente nesse momento que a gente vive, como eu falei, a coisa da atenção, as pessoas elas não se aprofundam sobre nada, às vezes elas não querem saber, né? É um festival de, às vezes, criar uma interpretação que simplesmente não existe. Se você não é muito claro e assertivo de largada, você pode fazer com que aquilo se estique e ficar explicando. Eu lembro de um caso até, não muito distante, de uma cervejaria em Minas, que houve um problema da contaminação, alguém morreu lá, uma cerveja deu um problema, e eles levaram talvez 2, 3 dias, né? E além de uma mensagem equivocada, usaram um mensageiro equivocado, né? Que era alguém da própria empresa, alguém familiar, alguma coisa assim. Então, esse é um momento que tem muita delicadeza, uma crise. Isso não deixa de ser uma forma de uma parecer. Você pode diminuir, minimizar, mas existe sempre um dano, né? Vai ter sempre alguma imagem, alguém falando alguma coisa. Então, é um trabalho que tem que ser muito planejado, muito bem feito. Eu diria que hoje isso ficou mais desafiador por essas possibilidades de multiplataforma, né? As pessoas, elas não estão lendo, elas não estão se aprofundando, elas às vezes não querem saber, né? E existe também uma descredibilização daqueles veículos que às vezes têm mais responsabilidade na hora de ajudar a comunicar um fato como esse, né? Hoje as pessoas não acreditam mais em imprensa, né? A imprensa virou uma coisa, toda imprensa mente. Não é bem assim, né? Nós sabemos que não é assim, mas isso é uma coisa que se criou, né? Então, num momento desse, o que sustenta uma marca dessa é realmente esse colchão de credibilidade, como eu falei, né? Alguém sabe que o Itaú não faria de qualquer jeito, né? Como já vimos bancos com muito menos credibilidade passarem por um sufoco aí, né? E essa crise se esticar e, às vezes, ficar realmente quase que impossível de digerir. A gente está chegando num ponto da comunicação em geral, Muriel, em que a gente vai lidar sempre com um público que tem a tendência de não acreditar mais em nada. É verdade. Eu acho que é um segundo momento, Paulo. Eu acho que eu conto uma história sempre, e minha filha, quando eu fui publicitário, minha filha tinha 9 anos, hoje ela é publicitária, mas ela tinha 9 anos, eu cheguei em casa com uma lâmpada foi num momento digital, estava começando ali, 2009, 2008, sei lá, já muita coisa acontecendo no digital, e eu cheguei com uma lâmpada mata-mosquito em casa, aquela lâmpada, fui numa elétrica comprar alguma coisa, e aí tinha uma lâmpada para matar mosquito, muriçoquinha e tal. Eu comprei a lâmpada, cheguei em casa, nossa, comprei essa lâmpada para matar mosquito. Ela, como assim? Por que isso mata mosquito? Claro, mata mosquito, mas onde é que você viu isso, filha? Tinha uma propaganda lá. Você acredita em propaganda? Mas filha, papai é publicitário. Ela, só você acredita em propaganda. Cara, 9 anos. Cara, que cena maravilhosa isso, cara. Também acredito em propaganda, mas você vê, nós vimos essa primeira mudança com as redes sociais, onde a propaganda como a gente conhecia, aquele formato lá atrás, né? O cara tomando, a gente brinca assim, a Xuxa usando o leite de aveia da Vene, né? Essa marca. Que shampoo de coisa dessa assim. Sim. E você fazia, olhava, comprava, né? O cara usa, né? Acreditava sem nem pensar, né? E nós vivemos depois uma mudança com as redes, né? Das pessoas checarem, o amigo passou a ser mais influente para te indicar alguma coisa, né? Um comentário do que a propaganda, né? Isso mudou bastante a forma de publicidade. Eu não sou dos que acreditam que a publicidade morreu, que essa forma de publicidade morreu, não. Eu acho que a propaganda ainda emociona, ainda cria aí, nós temos vários exemplos. Mas isso foi já uma primeira mudança.
E depois nós tivemos essa outra mudança, talvez com essa coisa over, né? De uma super oferta de coisas o tempo inteiro, os algoritmos te mandando tudo a todo tempo, coisas mágicas, incríveis e tudo mais, que muita gente caiu, mas eu acho que isso também causa um fazer pensar, né? Eu acho que as pessoas hoje pensam, já levam um pouco mais em conta e não tem muita gente que cai. Né? Tem muita gente que ainda acredita, mas eu acho que é um novo ciclo, sabe? Que tem muito a ver com isso que você falou. Quer dizer, são momentos aí trazidos muito por essa mudança da tecnologia, onde a gente tem que repensar um pouquinho, e eu acho que o consumidor repensa, sabe? Eu acho que tem esses ciclos. Como teve a desconfiança com o e-commerce, né? Depois eu estou falando, a publicidade se reinventar um pouquinho, e agora, o fenômeno das redes, as pessoas começarem a checar um pouco mais as coisas, a ter uma certa desconfiança quando recebe alguma coisa, ou o que acontece muito, tá? A gente no mundo político te brinca assim, as pessoas podem dizer que não gostam de fake news, mas ela recebe uma fake news do cara que ela não gosta, ela manda para frente, entendeu? Como se fosse verdade. O problema disso é o próprio público, às vezes, né? Nas marcas não acontece, mas isso no campo da política, das disputas, é o tempo inteiro. Então, é viés de confirmação, né? Para político, para time de futebol, para viés de confirmação. Aquele que diz aquilo que você quer ouvir, exatamente. Esse é o mundo, é o contexto, é o mundo que vivemos, né? Então faz parte um pouco do jogo também. Né? E, Muriel, olha só, eu queria entrar um pouquinho aqui no mundo da política, mas sem entrar em questões político-partidárias aqui, tá? Queria que você fizesse uma previsão aqui de qual vai ser qual vai ser a próxima tendência para as eleições de 2026 em termos de comunicação. A gente já sabe que assim, em anos anteriores já foi a internet, né, já foram mídias sociais. O que vai acontecer em 2026 de interessante aí, de novidade? Olha, é boa essa sua pergunta, Bruno, porque isso eu acho que não diz respeito só à política não mesmo, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo agora uma coisa interessante, que é esse momento dos líderes das empresas aparecendo, né? As figuras públicas se posicionarem ali como parte da marca, né? Tem um caso aqui no Brasil de CEOs que isso, na verdade, vem um pouco de fora, né? Você vê lá, sabe, o cara da Amazon, né? O Jeff Bezos, o Elon Musk, né, aparecendo muito, o Mark Zuckerberg aparece ali como uma parte da estratégia de comunicação da marca, e aqui nós vemos alguns CEOs de empresa aparecendo, né, se posicionando ali como também parte dessa comunicação. Eu não sei se congelou. Também. Não, eu estou te ouvindo. Então, isso tem acontecido. Tá. Então, eu acho que isso que é uma coisa que, assim, político sempre se promoveu, né? Está sempre ali se colocando. Né? Influência tenta se colocar ali também e a rede criar ali persona, marca. Tem 500 mil táticas, gente falando como que faz isso e tudo mais. E eu volto ao ponto que eu comecei. Né? Muita gente preocupado em usar, às vezes, o canal digital, o meio, né, e essas multiplataformas, com todas essas dificuldades que nós falamos, hein? A crença na propaganda, da forma de se promover, a possibilidade de fake news, a desconfiança, né, de imagem ali, autenticidade, coerência e tudo mais. Eu acho que tem muita gente que ainda esquece disso, sabe? Para todos esses formatos. Então, e isso eu vou te falar, é o maior desafio para nós. Eu acho que eu passo mais tempo dizendo o que não fazer para clientes do que o que fazer. É comum todo mundo buscar uma fórmula mágica porque olhou para o lado, né? Eu já tive que responder coisas do tipo, você pode fazer eu ficar como Obama, sabe? Não, você não é Obama, sabe? Você pode fazer ficar como... Não, básico, né? Sabe? Até... ridículo, né? Então, você tem situações também de gente que olha para o lado, vê uma fórmula e quer replicar essa fórmula, né? Dentro de outro contexto, de outra situação. E esquecem do elementar, que é isso que eu digo, a coerência, a autenticidade. Nós vemos isso em influenciadores, sabe? Eu lido muito com alguns, com situações de crise também e de posicionamento, e sou muito consultado também com algumas pessoas que têm influência de bastante influência no mercado digital, e às vezes você volta no elementar, porque às vezes o cara ele começa ali
explode muito rápido, né? E está contando sempre uma história. Mas num primeiro problema, numa primeira vez que trinca, né, esse mundo de vidro, como eu falei, volta com uma situação que aí não sabe lidar, porque realmente, alguma coisa ali ficou que não deu muito certo. Pode ter sido um posicionamento que não condiz com o que está falando agora, pode ser uma situação que se colocou que causou um constrangimento não apenas para ele, mas para quem está perto, para a marca que representa. Então, tem uma série de coisas. Por quê? Perdeu ali no caminho, não fez o básico, né, de verdade, autenticidade, ter coerência com aquilo. Usou, talvez, um canal que é muito de conexão e relacionamento, achando que é um canal de promoção, né? E hoje o digital nunca foi, eu acho que a internet, né, e as redes sociais nunca foram propaganda, né? Elas são um canal de relacionamento, né? Você tem uma história do lado da pessoa. Né? O ideal é isso, né? Mas o problema é que em algumas vezes você abre ali o Instagram e parece uma fileira de anúncio classificado, né, cara? Parece. Realmente é complicado, porque não é para isso que ninguém assinou aquilo, né? Esse é o ponto essencial aonde às vezes as coisas se perdem. Você estava falando aí dessa tendência de CEOs e de marcas, nós mesmos, eu e o Bruno, já fizemos a preparação, demos treinamento para vários CEOs que querem justamente fazer esse trabalho mais visível, né? De uma representação mais humanizada da sua marca e os valores e as coisas associadas, isso é bem forte. Mas você acredita que esse lado da autenticidade, da coerência, ele finalmente vai ganhar espaço na eleição de 2026? É isso que eu estou ouvindo? A notícia é boa assim mesmo? Não, eu acho que quando... Não, é lógico que nós tem casos e casos. Eu acho que a autenticidade, né, é fundamental para uma comunicação que estabelece um relacionamento, você entender bem a essência, né, daquela pessoa, e você se aproxima por conta dessa essência, né? Você tem algum vínculo, você cria um vínculo ali por uma afinidade, essa afinidade é dada por alguns elementos, propósito, essência, sabe, me conhece, entende o que... e de forma verdadeira, né? Aquilo que cria uma conexão com o eleitor, e nós temos vários exemplos disso. Então, essa comunicação, às vezes mais baseada naquilo que é o simples e o básico, e o que é o importante para criar relações, é o que vai se sustentar no longo prazo. Eu acho que todo mundo que busca criar uma coisa rápida de explosão e achar que vai ter uma fórmula ou fazer alguma coisa que não condiz com o real, tende a perder espaço ou não ficar de pé. Né? Nós temos vários casos. Às vezes tem gente que tem uma grande visibilidade. Eu escuto o tempo todo, porque o cara tem X seguidores, essa tem X likes o tempo inteiro. Mas, cara, para o bem e para o mal. Às vezes você tem um monte de engajamento com gente falando mal de você. Né? E tem gente que constrói ali uma história orgânica, real e verdadeira e fica muito tempo aí, se sustenta. Eu acho que do mesmo jeito que serve para marcas, até para pessoas, essa história tem que parar de pé. Alguém que sabe lidar, inclusive, com os momentos de dores e momentos de problemas. Sabe? Quando você tem, por exemplo, uma crise, uma contradição e sabe responder no tempo, sabe ter clareza, e temos políticos nesse campo, sabe? Mas, infelizmente, como eu falo, eu passo mais tempo falando não, né? Porque a tentação, a tentação dos seguidores, do like, daquela mensagem que parece que está construindo, não constrói. Ela, na verdade, te expõe, né? Sim, mas isso é um pouco... reflete um pouco aquela outra pergunta que eu te fiz agora há pouco, se a gente está chegando num ponto em que um público que não acredita em nada, um público que foi enganado demais e viu muita coisa ser torta, né? Porque não tem substância, né? Nada sustenta, né? Ele vai se educando para a identificação do autêntico, é isso também, né? Aí é o lado bom da história. Exatamente. Eu lembro que quando começou o movimento de política entrar no digital, e a gente estava ali vivendo isso de dentro, né, especialmente com o Twitter, né, todo mundo perguntava, mas eu tenho que abrir a minha conta no Twitter. Eu falei, você está preparado para andar na rodoviária ali da sua cidade e conversar com todo mundo? Mas aí vai ter volta, mas vai ter volta na rede também.
Então, se você entrar naquele ambiente, se você não pode andar na rua, conversar tranquilamente, entrar num canal digital achando que você está só fazendo propaganda, não vai adiantar, você tem que estar preparado para essa volta, né? E se você está pronto para responder, às vezes enfrentar. E eu falo muito isso em projetos nossos, em campanhas. Uma das primeiras coisas que eu gosto, inclusive, de mergulhar, são justamente nos problemas que precisam ser respondidos, questões que não podem ficar voando, né? E antecipar isso e reagir. E você pode modular, você pode, mas é importante enfrentar isso, porque se você não enfrentar agora, vai enfrentar lá na frente, entendeu? Você tem que reagir ali e mostrar e colocar, né? Tem coisa que às vezes você não. Existem situações sem saída, né? Agora, mentir não dá, você não vai sustentar. Então, e não esteja na rede, não dá para entrar na rede, você ter um canal e parecer ali querer contar só o que você está afim de falar, sabe? Isso aí é aquilo que realmente não fica de pé. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso. É bacana, porque você trouxe aqui uma coisa que eu ensino nos treinamentos, onde eu ponho um slide, onde tem a foto do elefante numa sala de reunião, que é justamente o elefante na sala. Aquilo que todo mundo sabe que é o problema, todo mundo sabe que aquilo é a questão, que vai vir, em algum momento, alguém vai trazer, e as pessoas às vezes ficam querendo esconder o elefante. Não vai esconder, cara. E o fato é, se você não achar um modo de tratar aquilo nos seus termos, alguém vai tratar aquilo nos termos dele, e é pior para você. É só isso? Claro. Exatamente. Exatamente isso. E você tem que enfrentar mesmo em campanhas políticas, principalmente campanhas, nós trabalhamos muito mais em campanhas de executivo, né? Campanhas que são muito duras, né? É difícil alguém passar por um processo eleitoral. Hoje em dia, então, um processo para governador, para prefeito de uma grande cidade, para presidente da República, sem ter realmente, além do que vem, que não é verdade, aquilo que é verdade aparecer, não existe. Então, você tem que antecipar. Eu digo que o mapa de risco, que é uma coisa importante de se construir antes, quando a gente chega num determinado momento, é entender, cara, me diga aí, como é esse papo de advogado, né? Assim, o que tem aí que vai aparecer, porque a gente tem que saber como falar disso, explicar, enfrentar e tal. E às vezes pode ser até, e acontece muito, viu? Às vezes é uma coisa que foi mal trabalhada, mal as pessoas entenderam, né? Tem verdades aí que eu vejo, eu escuto todo dia, já que nós temos esse tempo de estrada, você imagina algumas coisas que eu escuto o tempo inteiro na rua das pessoas mesmo, assim, que cristalizaram, as pessoas, não, porque tal pessoa é dono dessa empresa aqui, onde é que você viu isso, cara? E aquilo virou uma verdade, porque ninguém trabalhou, né? E hoje isso é muito mais rápido, isso muda o vento. Hoje ele é muito mais... os eventos acontecem numa velocidade muito grande. Às vezes é muito comum hoje um processo eleitoral virar de uma sexta para um domingo, sabe? Coisa que não acontecia antes. Você tem tendências, você tem coisas ali que se ajustam, mas você tem uma chegada muito diferente, até porque tem muita gente que não vai votar, né? Então essa conta é difícil de fazer, quem não vai aparecer, né? A pesquisa às vezes não detecta. Então, você está o tempo todo em alerta, e você já ter trabalhado esses principais temas, te dá mais tranquilidade para enfrentar. Não vai deixar ali o negócio, achar que ninguém vai achar aquele assunto mal trabalhado debaixo do tapete. Não existe. Né? Você acha que é por isso que os institutos de pesquisa têm errado tanto? Porque em dias a onda pode mudar? Eu acho, Bruno, que eu não concordo com que os institutos erram muito. Não concordo. Eu acho que os institutos e pesquisa, porque a gente tem, às vezes, um entendimento que a pesquisa ela é 100% cravada ali. Putz, esse dado aqui, esse número é o número que tem que acontecer domingo. Né? Tratar previsão como profecia, aí é diferente. Não dá, assim, vai acontecer. A pesquisa, eu falo isso para clientes também, ela traz vários sinais, mas não é o 0,5% para cá, 0,5% para lá. Ela tem sinais, ela tem tendência e ela aponta sim uma tendência, ela dá sinais que são muito claros, e é claro, tem pesquisa que presta, tem pesquisa sem vergonha, né? Aliás, isso é um problema. Tem pesquisa que foi contratada para não prestar, né, Muriel? Aí é outra coisa.
Esse é um problema, inclusive a gente trata muito, já fala disso numa associação de marketing político, tinha um ex-sócio meu que falava muito disso, falava, a pior coisa que tem é um pesquisador que gosta muito de dinheiro, né? Porque tem venda de pesquisa, é uma loucura, a gente vê isso acontecer e publica, e não tem nada ainda que a justiça consiga fazer direito. Mas, de qualquer forma, os eventos acontecem realmente com muito mais velocidade. Eu, por exemplo, trabalho, e o nosso grupo, olhando para vários caminhos, né? Você tem pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas e redes, né? Que estão ali na velocidade do tempo, né? Quando você vai olhando para aquilo ali, as coisas, o conjunto dessa leitura te dá um sinal mais claro. E outros métodos que você lê muito, tracking, por exemplo, que você está lendo muito, falando com muita gente todo dia. Né? Então, você vê um pico de tendência, você vê, está indo, está subindo, está descendo, está abrindo, está uma diferença. Isso, normalmente, quando a gente tem isso dentro de uma campanha, ela é muito mais assertiva do que aquilo que as pessoas pensam, porque os institutos sérios, eles apontam, sim, tendências e acertam bastante. Mas os eventos, realmente, é um desafio, porque os eventos acontecem com muito mais velocidade. Né? Não sei se te respondi. A gente acabou de ver um pouco isso na eleição legislativa recente na Argentina, aonde um dos fatores mais importantes, e aí, né, enfim, é o que você estava dizendo, algumas coisas são difíceis de prever, porque houve uma abstenção muito grande. E aí é difícil, porque, né, na pesquisa está trabalhando com um quadro de abstenção que é do passado, que é um dado histórico. Mas não se sabe qual será daquela eleição. E justamente aconteceu uma abstenção muito grande e acabou tendo uma influência importante. Verdade. Ô, Paulo, sabe que depois que as pessoas, assim, principalmente a abstenção no Brasil cresceu muito e as pessoas, depois que descobriram também quanto custa para não votar, é só isso que eu pago, muita gente não vai votar mesmo. É quase como acabar com dizer que o voto não é mais obrigatório, né? Porque de forma absoluta, muita gente, tem lugares que chega até 50%, 45%, sabe? É uma loucura. E hoje, se eu não me engano, acho que dá para pagar pelo aplicativo também, né? Ficou R$3, eu nem saio de casa. Antigamente você tinha que ir até o TSE, pagar e tal. Acho que hoje, se eu não me engano, paga pelo aplicativo. O que só demonstra que as pessoas não entenderam o que está em jogo, né? Exatamente. Só isso. Uma pena. Não entenderam o que está em jogo. A vida delas, né? Exatamente. Eu ainda sonho com o Brasil, como a gente viu na Espanha. Nós trabalhamos num projeto na Espanha em 2019, e dia de debate na televisão parece dia de Copa do Mundo. Está todo mundo parado na frente da televisão, olhando para a TV, e olhando ali, passa uma semana, os caras comentando, igual o programa esportivo depois, avaliando como é que foi. Ele olhou tantas vezes para o outro, ele fez isso, ele falou aquilo, avaliou a palavra e tal, e cara, 80%, 90% das pessoas prestando atenção no processo eleitoral. É fundamental, né? Então, ainda veremos isso, espero. Interessante. De fato, é importante. Assim, é importante... Você comentou que participou de uma campanha na Espanha, acho que você participou de uma campanha no Peru, não foi? Sim, no Peru. Participando de uma campanha no Peru, 2000 se eu não me engano, 15. E é bem diferente, né? São processos bem diferentes, assim. Lá no Brasil tem uma escola de marketing político que é muito profissional, talvez certamente uma das melhores do mundo, assim. Diria que nos Estados Unidos é mais organizada, a estrutura é diferente, mas a escola brasileira de comunicação política é provavelmente muito mais, certamente mais criativa. E a gente também, nós temos outros elementos, né? E aqui é bem mais difícil. Fazer campanha no Brasil, diria que deve ser um dos lugares mais difíceis de fazer campanha no mundo, sabe? Pela complexidade, diversidade, né? Pelo movimento, por vários fatores. Aqui, México, Argentina mesmo também, que é um campo muito complicado, mas é sempre uma experiência bacana, a gente até vê como funciona fora. No Peru, é engraçado, eles têm uma forma, inclusive, mais
mas o contar história, a construção de conteúdo é muito parecido, né? O que a gente acaba tendo que fazer aqui, fazer lá. Agora, muito menos profissional, sabe? Do ponto de vista de construção de formatos, de possibilidades, né? Pela diversidade, também o tamanho do país, né? Onde que as pessoas vivem, um pouco diferente. Sem dúvida. E desses lugares, qual foi o que você mais gostou? Qual foi onde você mais aprendeu alguma coisa? Sempre aqui no Brasil. Fora, eu acho que aqui a gente aprende muito mais, cara. Aqui, para mim, cada eleição é uma grande escola, sabe? Uma eleição em Minas Gerais é uma escola, é uma pós-graduação, né? Fazer uma eleição em Pernambuco também um MBA, um mestrado, né? Lugares que são complexos, lugares no Amazonas, sabe? E eleições nacionais, né? Sempre a gente lidar com a diversidade do Brasil não é fácil. Eu acho que a cada campanha... Aliás, eu escolho sempre... se tiver como optar, eu vou sempre optar por um lugar que eu tenho algo a aprender, né? No último ciclo, eu tive no Rio de Janeiro, no ciclo da eleição de 22, porque eu queria ir para um lugar onde tivesse um público evangélico grande, né? Que eu sabia que isso, até para uma tendência, seria muito importante. Foi o que aconteceu também, foi muito importante. Eu queria aprender até a lidar um pouco disso. Cara, o nosso trabalho é um aprendizado o tempo inteiro, né? Isso depois é gozado, porque falando apenas de eleição, mas se a gente colocar isso para outro mercado, para outro segmento, é sempre um aprendizado, não tem campanha igual a outra, nunca vi uma campanha igual a outra, mesmo no mesmo estado, né? Em ciclos diferentes. Agora você me surpreendeu, porque, enfim, você é evangélico, né? O que você aprendeu numa campanha em relação a lidar com o público evangélico que você não sabia? Na verdade, assim, o aprender que eu quero dizer é assim, primeiro que você ia ter uma campanha num lugar onde você tem um peso, né, do público evangélico maior, do ponto de vista, isso para mim também, eu tenho um entendimento melhor desse público do que boa parte da minha equipe, né, teria já, né, um entendimento. Agora, a gente está sempre aprendendo e você tem uma diversidade hoje, até sugiro sempre ler o que o Juliano tem escrito, ele lançou agora um documentário na Globoplay, que é o Crentes, que é maravilhoso, e o Povo de Deus lá atrás, que ele lançou em 2018, se não me engano, 19, você tem uma diversidade, é comum no Brasil você achar que é tudo a mesma coisa, né? Evangélico são todos iguais, né? E você tem uma diversidade muito grande de perfis de igreja, perfis do público dessas igrejas, do posicionamento dos próprios pastores, das lideranças, de como que se comporta, e para mim é sempre eu sou curioso de nascença, né? Então, assim, para mim, entender mais, ainda mais nesses processos onde você tem um embate, como que é o comportamento, como que as pessoas se colocam, como é que elas lidam com as novas mídias, né? O comportamento, inclusive, do público evangélico nas mídias, nas redes sociais, é bem diferente do não evangélico, né? Ou não cristão, sei lá, mas porque tem uma outra postura, né? E como é que seria isso? Então, é sempre um campo de aprendizado, mas é claro, também foi por uma questão de eu sabia que ali eu poderia entender e compreender melhor como que seria o nosso trabalho. E realmente foi bem diferente, né? E a gente tinha também, vamos imaginar, um candidato cristão, né? Isso faria diferença, né? Aliás, isso, do ponto de vista de Brasil, de marca, de imagem, construção de marca, mensagem, quem trabalha com comunicação, entender esse fenômeno, chamado fenômeno evangélico, o crescimento dele é fundamental, eu diria. Na estrutura da resposta... Aliás, só um detalhe, a gente já entrevistou o Juliano Spayer aqui, tá? Vocês procurem a entrevista, que foi muito legal. Bacana. Você ia falando, Paulo? A gente está com um leve atraso aqui, e provavelmente entre eu e o Bruno está tendo um leve atraso, que 2 vezes já a gente começou a falar e deu essa bagunça aqui. Um atraso de delay de comunicação, gente. Não, o que eu ia comentar era justamente isso, o que o Moriel citou na resposta foi sobre o nosso amigo em comum e já entrevistado aqui, Juliano Spayer, colunista da Folha, autor do livro O Povo de Deus, sobre
o fenômeno do crescimento das igrejas evangélicas. E procure aí no Story Talks Café, a gente tem a nossa entrevista em profundidade com Juliano Spayer, falando sobre tudo isso, e é uma das entrevistas mais impactantes, mais importantes que a gente fez nos últimos tempos. É realmente muito, muito bacana. Muito bom. Já que a gente está falando de coisas mais pessoais aqui, Muriel, você contou que você teve vários empregos muito diferentes, né, do que você faz hoje em dia e tal. E eu sei que você sempre conta a sua história pessoal em palestras, você conta que você veio da periferia do Distrito Federal, né? Ali de Guará e tudo mais. Queria saber um pouquinho mais da sua história, né? Como é que foi como é que foi sair da periferia do Distrito Federal e se tornar esse cara para qual várias celebridades e empresas grandes ligam quando tem problema? Cara, eu acho que assim, eu acho que a minha história tem muito a ver. Primeiro que eu fui cair na comunicação de uma forma totalmente inesperada, né? Assim, eu acho que como todo garoto que vivia, jogava bola, queria ter aquele sonho de jogar bola, né? Eu jogava futebol, estava me preparando, vivia a vida ali pensando em jogar futebol, achava que ia, como muita gente pensa, que ia acabar jogando bola, né? Lá na frente, outro caminho. E para mim, acho que a gente não entende ainda, né? Onde eu vivia, eu morei no DF em vários lugares. O Guará eu tenho como minha base, que eu chamo carinhosamente da República Democrática do Guará, né? Eu falo que é um país, uma nação aqui, que tem moeda própria, que é a nota de 200, que tem o Guará ali, o Lobo Guará, né? Eu brinco com meus amigos aqui, e um carinho enorme, mas no Guará, morei em Taguatinga, lá perto da setor M Norte, morei em vários lugares, e minha família veio para Brasília, meu avô foi pioneiro, veio para cá antes da construção da cidade, né? Então a gente acaba, e quem vem, vive, nasce em Brasília, acaba tendo essa convivência com o poder, né? Com a coisa da esplanada, né, do mundo plano piloto do DF, que o Brasil não conhece, que existe um outro Distrito Federal, né, além disso aí. Então, para mim, eu acho que o que foi melhor de ter vivido em vários lugares, ter uma infância como todo garoto tem que ter, né? Na rua, jogando bola, soltando pipa, sabe? Fazendo aquelas brincadeiras de moleque, a vivência de escola pública mesmo, trabalhando ali, fazendo um bico, ganhando um dinheiro, fazendo alguma coisa. Isso acabou que me ajudou bastante no profissional, sem saber que seria isso, né? Que trabalharia com isso. Você te dá muita vivência, você conhece gente, você tem vê dia a dia, vê histórias o tempo todo. Eu sempre fui um curioso, como eu falei, desde cedo, né? Assim, para mim, qualquer coisa que passava na frente, eu queria ler, aprender e entender, sabe? Eu sempre tive também um desejo muito grande de conhecer mais coisas, né? Aficionado por cinema, por televisão, por filmes, por culturas diferentes da minha, né? Eu acho que foi um caminho meio sem querer, né? Se eu for pensar pelo lado lado cristão, eu tenho certeza que tem aí uma mão de Deus também, porque também me livrei de muitas situações complicadas, né? Que muita gente acaba caindo, mas e eu tive também, até por conta disso, acho que essa parte cristã, eu tenho um ponto que hoje faz muito sentido, Bruno. Eu jogava futebol e era de uma família crente. Então, o meu tempo, eu não ia para a festa, não bebia, né? Tinha uma outra dinâmica de vida, né? Eu acho que isso me livrou de bastante coisa, sabe? De muitos caminhos aí, sem saber que era isso, porque na época eu ficava com raiva, né? Porque não podia fazer algumas coisas, não curtia, às vezes, a vida como alguma molecada curtia. Tinha a questão da religião da família, mas também tinha um compromisso com o esporte, né? Jogava bola, treinava, tinha que jogar domingo, então tinha uma vida um pouco diferente da maioria ali. Então, para mim, foi sem querer, acabei caindo depois e, naturalmente, tinha familiares que trabalhavam próximo ali de congresso, que tinha alguma relação, e conhecia o congresso desde cedo, né? Conhecia o mundo do plano piloto também, como eu brinco que, meu pessoal, que todo mundo tinha que ser boy na vida, né? O trabalho de office boy te dá... você aprende a resolver problema, né? Você vive um solucionador de problemas, né? Boy não
sai para uma missão, tem que voltar com ela resolvida. E o meu primeiro trabalho para valer ali no Congresso foi que eu caí para ser office boy num partido político, né, cara? Então, você imagina, office boy no partido político, mas eu não entendia de informática, não entendia nada. Eu conhecia o Congresso, sabia sair de um lado para o outro. E aí, numa dessas, fui cair e aí, ou mão de Deus, ou porque tinha que ser mesmo, acabei caindo numa campanha política. E dentro dessa campanha política, no mesmo ano ali que eu estava desistindo do futebol, eu falei, cara, não é para mim mesmo e tal, vamos ver aqui, arrumar um emprego que toma jeito, né, para ver o que vamos fazer na carreira. E eu caí numa campanha presidencial, e ali eu vejo pela primeira vez um profissional de marketing, né, no ano que eu estava aprendendo tecnologia, né, aprendendo a mexer lidando com o computador pela primeira vez, vendo um publicitário fazendo campanha de comunicação, e já tinha uma criatividade nata ali também, e aquela campanha vencedora foi a campanha presidencial do Fernando Henrique, meu chefe, por acaso, coordenava aquela campanha, mas eu era o faz tudo, sabe, de café, xerox, dirigir carro, arrumar, resolver problema, atender telefone, você faz de tudo, cara, é uma grande escola, assim, eu acho que eu fui muito abençoado nisso, de ter ali uma escola, cara, que foi fantástica para mim, estar vivendo aquilo ali. E logo depois, esse meu chefe vai para o Ministério das Comunicações, e lá eu ouvi a frase mágica, né? E você sabe o que é internet? Eu falei, não, me explica. E aí conheci a internet. E eu, desde então, já tinha decidido, eu não quero trabalhar em assessoria política, gosto disso aqui, mas eu queria sair dali. E ali aprendi, a internet nasceu no Ministério das Comunicações, e como eu já usei, né, e foi até depois de um papo contigo, né, em algum momento eu estava explicando para o ministro das Comunicações como é que funcionava a internet no computador dele. Então, foi uma história divertida. Acabou que virou profissão, né, porque juntei internet, comunicação e política. Saí dali para trabalhar em agência de propaganda, né, e fiz minha carreira junto da política, e isso sempre acabou sendo, unindo três coisas assim, que foram bacanas. Uma coisa que eu sempre tive, curiosidade e muita vontade, cara. Eu sempre quis aprender, acho que a vida é aprender, né? Sempre. Eu acho que hoje eu estou aprendendo ainda um monte de coisas, estou aí mergulhado em sempre o entendimento. Esse mundo permite isso para a gente. E eu acho que isso tudo começou ali nessa minha origem, e até porque a gente busca como forma de sobreviver, né? Como é que a gente pode ficar melhor? Como é que a gente pode vencer? Como é que a gente pode ter um trabalho bom? Como é que a gente pode ter oportunidade e tal? E você tem que buscar esses ambientes que te proporcionam isso, né? Foi sempre um objetivo. E por falar em curiosidade, o Muriel é uma das pessoas que acho que foram mais para o SXSW, né? O evento de criatividade que acontece lá em Austin. Todo ano o Muriel está lá no South by Southwest. E aí eu queria te perguntar, o que aconteceu de interessante esse ano lá? Porque nós nos encontramos lá em 2024, né? Mas em 2025 nem eu nem o Paulo fomos. O que aconteceu de legal lá? Olha, eu acho que, cara, o SXSW para mim é realmente, como você falou, meu ano é completo quando eu estou lá, vou para Austin, e a gente acaba com aquele FOMO, né? Aquela coisa que parece estar acontecendo alguma coisa, você vai para ali, você fica um pouco mais tranquilo, vendo todas as pessoas ali buscando coisas similares, assim. Cara, eu acho que esse ano teve um fator, assim, eu acho que inteligência artificial é uma coisa que está todo mundo, né? Natural, que todo mundo muito instigado para onde vai, e eu vi dessa vez fiquei muito mais impactado com as possibilidades do que a inteligência artificial faz. Eu acho que foi uma evolução muito rápida nos últimos 2 anos, eu acho que todo mundo tem visto isso, mas ainda, eu acho que a graça da XSW é a discussão disso em relação às pessoas, a relação com as pessoas, né? Eu acho que não é o fator da tecnologia. Eu venho de um pensamento sempre, defendo isso sempre. Eu não sou um deslumbrado com a tecnologia, nunca fui, sabe? Eu vejo a tecnologia como meio, como ferramenta, como parte, né? E acho que o que o ser humano entrega e o que o ser humano pode é muito mais, e se usar bem essa tecnologia, potencializa para coisa muito melhor. E eu vi muito disso acontecendo em Austin esse ano, sabe? Eu vi muita gente também trazendo isso, botando a bola um pouco no chão, para falar dessa relação, cara, como você, pessoa, usa melhor essa tecnologia, né? Como que você constrói coisas, né? Tem gente que fica ali, aquela
aquela coisa do caos, achando que isso rouba trabalho, isso vai dar errado, isso, nossa, vai funcionar sozinha, mas, cara, tem coisas que o ser humano é o que entrega. Vocês são grandes aí mestres do storytelling, de narrativa, sabem como que história, emoção, sentimento, isso tem a ver com o ser humano, né? Assim, eu acho difícil que as máquinas consigam ainda fazer dessa forma. E eu acho que teve muita discussão em torno disso em Austin esse ano, sabe? Exemplos e como que o ser humano está coabitando, interagindo melhor com essa tecnologia, né? E não se dividindo, né? Colocando ela num outro lugar. E eu acho que foi uma discussão rica esse ano. O grande ponto é um pouco esse, né, Muriel? Em Austin, essa é uma tendência muito legal, o que faz Austin ser muito interessante, South by Southwest, é que normalmente eles tentam levar a discussões plurais que agregam mais coisas. E muitas vezes me irritam tanto a mídia em geral, trabalhar com a ideia do ou. Vai ser isto ou aquilo, vai dar certo ou errado. Cara, não tem ou. O mundo é feito de e, é feito de somas. Então, é claro que vai ter inteligência artificial, e é claro que isso não vai resolver tudo, e é claro que o ser humano vai estar junto, e é claro, é uma soma, é soma o tempo inteiro. Só que aí é aquilo que o Bruno ensina sempre no treinamento dele. A ameaça tem a atenção dos seres humanos. Então, fala do ou, olha, você vai ser chutado para fora da existência. Pronto, está todo mundo ouvindo. Mas isso é uma bobagem. É uma bobagem. Um pouco mais, né? Pensou 10 segundos, bobagem. Exatamente. Você sabe que é gozado, eu estou até, por acaso, aqui, até fazer uma referência aqui. Estava revendo aqui, relendo, na verdade, um livro para mim que eu gosto bastante. Vocês conhecem o Sim é Possível, do Bill Urey, que é considerado um dos maiores negociadores do mundo, né? Encontrei com ele no SXSW há 2 anos, 2024. Não, no ano passado. No ano passado encontrei com ele lá. Ele estava lá autografando, quase ninguém estava conversando, pedindo autógrafo. Eu falei, caramba, esse cara eu sou um ídolo, assim. E esse livro é um barato. E ele fala justamente sobre isso, que ele é um cara que negocia coisas do tipo as Farc, né? Guerras, né? Negócios, empresas, é um cara gigantesco. E ele falando justamente dessa coisa, né? Você sempre buscar a forma de como que você conecta coisas, como é que você faz aquilo dar certo, como é que você pode melhorar. E eu acho que essa coisa da tecnologia sempre foi assim, as pessoas já falaram isso para o cinema, né? Já falaram da TV, e vem a internet, vem as redes sociais, agora a inteligência artificial. E nós temos sempre que buscar, e dá trabalho, tem mais esforço, mas é buscar uma forma de isso funcionar, sabe? As pessoas querem simplificar demais e ficar no fácil, no razoável de ser sensacionalista. Isso aí eu tenho pavor. Total. Você sabe que uma das frases favoritas que eu tenho na vida, e ela é bem velha, é de Voltaire, que disse: pensar é o trabalho mais difícil que existe, por isso tão pouca gente o faz. É só isso. É só desde 1700. É isso. Então, não dá trabalho pensar o encaixe. Né? Pensar, mas é disso que o mundo é feito, gente. Exatamente. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui desde o início, né? Total. Nós temos que separar muito do ruído, daquilo que faz mal, que tem coisas muita coisa que faz bem, a construção de imagem, de reputação e tudo mais, e como navegar, né? E nosso papel é esse também, né? Como comunicadores profissionais, como ajudar clientes e pessoas a navegar nessa loucura, né? Isso é uma coisa muito, muito importante que você tá trazendo, porque assim, muitas vezes as pessoas não profissionais de comunicação, profissionais de outras áreas, muitas vezes elas olham para a comunicação e o marketing com uma certa carga, de uma coisa negativa, de dizer assim, não, mas está aqui conduzindo as pessoas, está convencendo as pessoas, está carregando, né? Como se isso fosse
sempre negativo, esquecendo-se de raciocinar ou de trazer, pelo menos, para o debate, que o fato é que a comunicação é o meio fundamental de fazer alguma coisa acontecer no mundo. Sim, sem dúvida. Não tem como erguer um prédio sem comunicação, não tem como eleger um candidato sem comunicação, não tem como rodar uma fábrica, não tem como fazer nada sem comunicação. Então, Exatamente. veja, tudo pode ser utilizado de acordo, né, com as intenções da melhor ou da pior forma. Mas incomoda que, às vezes, as pessoas entendam que o lado do marketing, da comunicação, seja só negativo. Gente, se não houver comunicação, nada de bom acontece também. Não é só o lado negativo, né? Não, você imagina o que a gente vive, a gente trabalha com marketing político, porque se criou essa, né, teve um momento desse também de pensar o marketing político como uma coisa que manipula, né? Que você pega um político que todo mundo odeia e faz esse cara ser eleito e tal. As pessoas olham, às vezes, a comunicação como uma forma de manipulação, né, da vontade. E ela não sustenta. Eu não vou dizer que não existem casos onde se mentiu numa comunicação, claro que tem, né, mas isso não se... mas peraí, claro. Mas não sustenta. Pois é, mas isso é verdade para político, mas também é verdade para salgadinho e sabonete. Então, exatamente. Eu digo, claro. Essa é a política. Agora, é uma comunicação que eu acho que o novo tempo e o tempo digital favorece para que essas coisas não persistam, assim, elas não sustentam, entendeu? Porque alguém vai contrapor. E se o ponto que está colocando aquela manipulação for realmente bem colocado, aquilo cai. Não, ninguém sustenta uma história mentirosa por muito tempo. É muito difícil isso, sabe? Eu não acredito nisso. E eu acho que isso tem a ver com o que nós estamos falando de reputação, a coerência, a verdade, a autenticidade. Você não mantém isso muito tempo. Você vai enganar por um período, mas não vai sustentar. Então, tem essa forma aí de achar que a comunicação sempre é uma forma de manipulação. Não, e às vezes a comunicação é esclarecimento. Né? Ela é esclarecimento, ela é clareza, ela traz imprensa, né? O que é a imprensa? O papel da imprensa, que todo mundo tem essa descredibilização da imprensa. A imprensa revela, joga luz nas coisas, né? Temos N casos também. Então, a comunicação e a transparência do mundo digital e esse mundo mais de vidro, ele também traz essa grande vantagem de você ter mais clareza e possibilidade de deixar a coisa aberta, né? É muito difícil se esconder no mundo de hoje. Não, eu acho muito interessante esse lado que, nessa conversa nossa aqui, isso vem sendo positivo, esse olhar, exatamente para esse aspecto educativo, não no sentido didático, mas educativo na experiência do público ser enganado e aprender com isso, ser enganado no sentido de, peraí, acreditar em alguma coisa e aquilo não tem consistência, acreditar numa outra oferta e aquilo cai por terra, acreditar numa outra ideia e aquilo não se materializa, e de uma certa maneira, não é porque a gente acha que isso é legal, mas Sim. É porque existe um processo educativo de aprendizado nesse negócio. Então, o próprio público começa a filtrar certas coisas, e a 15ª vez que vem dizer uma bobagem, ele fala, não estou ouvindo. Exatamente. Não está rolando, não estou ouvindo. E tem a ver com a maturidade, né, Paulo? Você pensar, a gente fala, imagina quando... Começando o processo da internet crescendo no Brasil, 2000 ali, que era internet de site, né, computador. Né? Quem tinha internet? Quem era público AB, que tinha um computador, aquela maquinona grande, com um discador, mais o modem, e pagava a ligação telefônica ali. Então, era um público restrito. Né? Depois aquilo ficou, todo mundo passa a acessar, hoje a gente tem uma realidade de um Brasil bem digital mesmo, e tem pessoas que passaram a acessar isso em 2015, 2016, eu lembro, eu brinco que a minha mãe, quando ela entrou, a primeira vez que ela me pediu um telefone, eu falei, meu filho, eu quero um telefone com zap,
né? O WhatsApp é a cozinha da internet, né? Foi a última fronteira aí para todo mundo entrar no WhatsApp, e no mínimo o WhatsApp tem, né? Então, essa pessoa não tem o nível de maturidade, discernimento do que acontece nesse mundo de alguém lá de 2000, que já viu sites, redes, Twitter, redes sociais crescendo e tudo mais. Tem um histórico, então, né? É histórico. Então, hoje, quantas vezes aqui você não recebeu uma coisa em grupo de família, da tia ou um familiar que era analógico, de repente digitalizou, e mandando uma bobagem do tamanho do mundo, falando, não, pelo amor de Deus, gente, isso é mentira, como é que você acredita nisso? Isso tem demais, e nós vamos ter sempre esse desafio. Eu acho que nós, inclusive, quem trabalha com comunicação, eu falo isso, eu divido com o meu time o tempo todo, nós temos responsabilidade demais. Comunicação pública, então. Comunicação pública, aí eu não estou falando no sentido política, tá? Porque a gente faz muita comunicação pública, né? De governo, prefeitura, a gente tem que esclarecer muita coisa, comunicação de utilidade pública. Nós temos responsabilidade, porque é impressionante como também facilitou para golpe, mentira. Até contar um caso bem rápido para vocês. A gente atende a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. E nós fizemos uma campanha do falso advogado. Provavelmente vocês escutaram falar aí que tem o golpe do falso advogado, que é uma loucura. É uma loucura. São milhares e milhares e milhares de pessoas caem no golpe do falso advogado. E eu confesso que na primeira vez que chegou o briefing, a gente falando disso, eu falei, cara, mas não é possível, como é que cai? Como é que acontece? Porque é um negócio tão engenhoso e tudo mais. Vocês acreditam que agora, 3 semanas, eu recebi um impacto aqui do golpe do falso advogado. No meu telefone, foi engraçado, porque eu cheguei, aí um cara mandou, aquele processo você ganhou, com a foto do irmão da minha advogada, de um processo realmente que eu tenho aí, uma coisa que tá acontecendo há muito tempo, com a foto, aí eu achei engraçado, porque eu já sabia do que estava acontecendo, né? Eu mandei para ela, olha, você viu isso aqui? Ela falou, é golpe, esse telefone é a foto do meu irmão, que é sócio dela, mas com um telefone que não é o dele. Aí eu fui dar corda para a conversa, né? Pô, cara, mas conta aí, como é que é, então? Você quer que faça o quê? Não, tem que depositar um dinheiro, que é um troço que está acontecendo. Mas você vê, cara, é o tempo inteiro, todo mundo pode ser vítima de um negócio desse. Sim. Eu, por acaso, sabia da história, mas a história era bem contada, sabe? É bem armada. Se eu desse ali 2, 3 informações para ele, eu teria um problemão. Então, como que faz, sabe, para você lidar com essa... Isso é uma realidade do mundo novo, que a tecnologia facilita, vai ter sempre, e tem a ver com as pessoas ruins, assim, não tem a ver com a tecnologia, né? Simplificou. Né? Então, nós temos a responsabilidade de estar sempre buscando formas de melhorar essas relações com os meios que estiverem aí. Como diria o Val Harari, né? Uma faca serve para matar, mas constrói um bisturi que opera alguém e salva uma vida. Né? Então, é como se usa a tecnologia, né? O que tem na mão. Né? Sempre. Muito bem. Gente, estamos com 1h30 de conversa aqui, uma conversa incrível e maravilhosa. Muito legal. Minha conexão aqui está um pouco instável, eu espero que isso não tenha interferido na qualidade do programa. E, Muriel, sempre na hora de despedida, a gente deixa um espaço para que a pessoa faça o seu jabá, dê uma dica cultural, enfim... o que tiver no seu coração aí para a gente deixar de mensagem final. Eita, eu acho que é assim, é difícil, eu não pensei nisso para falar, mas eu acho que a gente tem um papel importante, não só para quem é de comunicação, né, mas acho que todo mundo, de contribuir, né, nesse mundo que a gente tem. Eu me preocupo muito com isso, sabe? Não sei se é também um pouco da idade, sabe? A gente vai chegando num tempo que a gente começa a pensar mais em propósito. Eu sempre pensei nisso há muito tempo, mas agora fica um pouco mais claro. Como que a gente consegue fazer coisas além da gente? E eu acho que nós, como comunicadores, ajudar mesmo, isso que acabamos de dar um exemplo aqui, de como que a gente ajuda por meios de histórias, de causa, do que a gente usa profissionalmente, do nosso conhecimento, para deixar alguma coisa, né? E até a ver com reputação, né? Que diz que a melhor reputação tem a ver, que é a história que as pessoas contam quando você sai da sala, né? Não tem essa frase que fala da reputação? Sim. O que é reputação? Uhum. É a história que falam sobre você quando você sai da sala. Né? Eu acho que todo mundo tem a oportunidade única de poder contribuir aí com essa formação de mundo, com o conhecimento que a gente tem,
para deixar alguma coisa para esse mundo, que à medida que também tem coisas que vão acontecendo piores, mas eu sou, como diz um sócio, otimista tóxico. Então, eu sempre acho que pode ser melhor e eu quero deixar a minha contribuição e quero que as pessoas pensem sobre isso, né? Como que eu posso contribuir para deixar isso melhor naquilo que eu faço, né? Como for. Muito bom. Acho que é isso. Maravilha. Otimista tóxico. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas é muito boa. É isso aí. Mas obrigado, tá? Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Bom demais. Muito bem, honra, muito bem. Honra Chegamos nossa, então. Muito legal, bacana. Chegamos então ao final de mais um programa. Quero lembrar vocês de clicarem no sininho aí, assinarem o canal, né? Curtam o vídeo. Se você está escutando o podcast nas plataformas de áudio, passe no YouTube e assista também. É legal ver a cara das pessoas. E nos vemos na próxima, né, Paulo? É isso aí. Um abraço, obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.